uma menina. Acho que estou ouvindo o mar. Stewie e Brian conseguem uma máquina do tempo e passeiam entre diferentes eras, divertindo-se e conhecendo realidades diversas. Porém, quando Brian acidentalmente provoca uma ruptura brutal no tempo, eles precisam resolver o problema urgentemente. O episódio começa com Brian indo para um local chamado Noite das Mulheres. Enquanto tomava um drink, avistou uma moça ao seu lado chamada Cindy. Brian se aproximou e eles se apresentaram um ao outro. Enquanto Brian tentava convidá-la para sair, um outro homem chegou, tentando roubar a atenção de Cindy. Brian avisou que já havia chamado Cindy primeiro, mas o homem o ignorou e tentou convencer Cindy a sair com ele, conseguindo persuadi-la. Porém, antes que eles fossem embora, Brian gritou para esperarem e revelou que tinha uma máquina do tempo em sua casa, convidando Cindy para ver. Ela não resistiu e acabou preferindo Brian. Você tem? Tenho, você quer ver? É claro que eu quero. Melhor sorte na próxima, amigão. Alguns têm charme e outros não. Sempre foi assim. Depois disso, Brian vai até o quarto onde Stewie estava dormindo. Brian e Cindy entram de fininho e vão até a máquina do tempo, entrando nela. Em seguida, Brian e Cindy são teletransportados para o Teatro Ford em 14 de abril de 1865. Cindy ressalta que Brian foi muito romântico, pois essa data é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Em seguida, eles se beijam. Meu Deus, atiraram no presidente! Ele não tem que ver o resto da peça. Em seguida, Brian leva outra mulher para sua máquina do tempo. Logo depois, Brian aparece descendo as escadas de sua casa com outra mulher diferente, que já estava de saída. Eles se beijam e se despedem. Lois repara na quantidade de mulheres que Brian estava trazendo para casa e fica orgulhosa. Stewie também fica contente com o sucesso do seu melhor amigo, mas sente um pouco de inveja, pois não tem a mesma sorte com as mulheres. Na cena seguinte, Brian aparece com mais uma garota diferente e eles acabam de voltar de uma viagem na máquina do tempo. A garota percebe que a máquina do tempo está no nome de outra pessoa. Brian revela a verdade, dizendo que a máquina pertence ao seu melhor amigo e que se ele soubesse que estava sendo usada, ficaria muito bravo. A garota então pergunta se o dono da máquina não ficaria irritado ao notar os anos viajados acumulados. Brian se assusta e entra em desespero, mas tenta reverter a situação. Brian aparece tentando resolver o problema da máquina do tempo para que Stewie não descubra que ele a estava usando, mas tudo dá muito errado. Stewie acorda devido ao barulho causado pela falha da máquina, levantando-se irritado e perguntando a Brian o que estava acontecendo. Brian culpa Meg pela confusão. A máquina começa a colapsar até que se autodestrói. Meu Deus do céu, vai rolar uma fusão nuclear! Depois disso, Brian e Stewie acordam e percebem que a máquina está completamente destruída. Stewie encontra uma calcinha dentro da máquina e conclui que Brian estava usando sua máquina do tempo para fazer amor com as mulheres dos bares. Dando uma bronca em Brian, Stewie pergunta exatamente o que Brian fez para causar o colapso. Brian explica que não queria que Stewie soubesse que a máquina estava sendo usada, então ele tentou reverter o contador cronológico dela. Stewie revela que sua máquina não foi projetada para isso. Enquanto pensa em uma solução para consertar a máquina, Stewie olha pela janela de seu quarto e percebe que o tempo lá fora está funcionando ao contrário, com todas as coisas no mundo acontecendo de maneira invertida. Em seguida, Brian, um pouco desesperado, diz a Stewie que aquilo que estava acontecendo era impossível e questiona o motivo de tudo isso. Stewie tenta explicar, mas Brian não presta muita atenção, deixando Stewie nervoso. No entanto, Stewie afirma que no fim dará um jeito de consertar a máquina e fazer o tempo voltar ao normal. Logo depois, Lois chega ao quarto onde estavam Stewie e Brian. Mas tudo o que ela faz são coisas que já havia feito no passado. Ela pega Stewie e o coloca em uma situação desagradável e desconfortável. O que está acontecendo? Acho que ela vai trocar sua fralda. Ai, tira essa coisa nojenta de perto de mim! Não, droga, tá gelada, para! Após isso, eles vão ao quarto de Peter e percebem que ele está em uma situação terrível, concluindo que ninguém na casa tem dignidade. Saindo de casa, percebem que o mundo se comporta de maneira estranha,
com o tempo ao contrário. Stewie revela que é surreal, pois ninguém parece notar que há algo errado. Eles veem Joe e Lois discutindo sobre algo bobo relacionado às lixeiras. Brian espia pela janela da casa de Quagmire e comenta com Stewie que ver Quagmire fazendo amor ao contrário é bizarro. Em seguida, Brian nota uma fumaça atrás de uma casa. Stewie e Brian vão investigar de perto e descobrem que um avião caiu naquele local. Peter e um galo estão brigando, mas toda a luta ocorre ao contrário. Toda a destruição em Quahog também está revertida. As cenas mostram tudo o que aconteceu para desencadear a confusão entre Peter e o galo e o acidente. Em seguida, Stewie desce as escadas de sua casa e vê que Peter havia caído. Ele vai até a sala para perguntar o que Brian estava fazendo, e Brian responde que estava assistindo a um debate político na televisão. Stewie não se interessa pelo assunto e olha pela janela. Lá fora, ele vê Cleveland sem roupa no quintal de sua casa, devido a um acidente causado por Peter e Chris. Stewie comenta que Cleveland havia deixado Quahog há algum tempo, mas voltou a ser vizinho deles naquela época, concluindo que o tempo pode não estar apenas voltando, mas também acelerando. Brian questiona essa conclusão, e Stewie começa uma longa explicação. Incrivelmente, Brian ouve até o final, embora tenha alguns flashbacks de uma luta com um coelho que aconteceu com o tempo revertido. Stewie percebe que Brian estava começando a agir de forma estranha, e de repente os dentes de Stewie começam a encolher. Brian o segue, e ambos percebem que o fluxo do tempo reverso estava começando a afetá-los também. Em meio ao desespero, Stewie e Brian ouvem gemidos vindos da sala. Ao verificar, encontram Chris e Peter tendo problemas com seus estômagos. Não demora muito para que ambos experimentem uma das piores sensações e momentos de suas vidas. Eu não quero. Pai, eu tô com medo. Após terminar todo aquele sofrimento, Brian diz a Stewie que eles têm que consertar a máquina do tempo, custe o que custar. Stewie comenta que as coisas estão piorando cada vez mais, pois Bonnie está grávida de Suzy, e ele mesmo não é muito mais velho que Suzy. Isso significa que, se demorarem muito para consertar a máquina, Stewie também pode não ter nascido, e tudo pode se tornar um caos ainda pior. Em seguida, Brian e Stewie aparecem tentando resolver o problema da máquina do tempo. Brian pergunta a Stewie quanto tempo ainda tem, e Stewie responde que não sabe exatamente, mas que a máquina está quase pronta, faltando apenas alguns ajustes. Stewie começa a se sentir mais rejuvenescido, a ponto de voltar para a fase em que só sabia engatinhar e não andar. Brian tenta ajudar seu amigo, pegando Stewie no colo e percebendo o quanto ele estava desgastado. Stewie revela que estava prestes a voltar à época do seu trauma, seu nascimento. Meu nascimento. Credo, eu tenho que sair daqui. Bem-vindo ao lar, Stewie. Depois que todos o viram, Stewie foi embora de casa, implorando a Brian para restaurar o fluxo temporal da máquina, dizendo que tudo dependia dele agora. Brian, incerto sobre como consertar a máquina, recebe um voto de confiança de Stewie, incentivando-o a sentir-se confiante para executar a tarefa. Depois disso, Brian lê a agenda de Stewie, que continha anotações de química e cálculos de física, e começa a ficar com raiva. No hospital, Stewie já estava sendo levado para a sala de parto. É uma menina! Acho que estou ouvindo o mar. Em seguida, Brian consegue ligar a máquina, mas ainda estava confuso sobre como fazê-la funcionar corretamente. No meio disso, Brian tem uma ideia: refazer tudo o que fez anteriormente, mas alterando o contador na direção oposta. Incrivelmente, a máquina começa a funcionar e ele é atingido por ela, chegando a desmaiar. Brian acorda depois do incidente e corre lá fora para ver o que tinha acontecido. Ele percebe que tudo havia dado certo, então corre para o hospital, ainda sem acreditar no sucesso. Chegando lá, ele vê que Stewie estava saindo e tudo aconteceu conforme o esperado. Brian dá graças a Deus ao perceber que tudo deu certo. Brian se aproxima de Stewie e diz que não acreditava muito que conseguiria, mas conseguiu. E então o episódio se encerra com todos dizendo que aquele nascimento foi incrível e que Stewie era perfeito. Todos caminham em direção ao pôr do sol, encerrando essa linda cena. Ele é perfeito.
Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.